Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós damos graças ao Senhor nosso Deus, porque tem nos concedido mais essa oportunidade de estarmos na presença de Deus. Convido a igreja a abrir suas Bíblias comigo. É o Evangelho de João, capítulo número 5. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 9. Amém. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que era, em aramaico, era chamado Betsaida, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que ele tivesse. Um dos que estava ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando viu deitado sob que ele vivia, naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Glória a Deus. Somente até aqui, graças a Deus. RA, né? Essa tradução. A minha é NVI, a minha nova versão está um pouquinho diferente. Mas o sentido é o mesmo. Que bom, irmãos. A palavra de Deus diz em Hebreus que ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada aguda de 2 gumes, né? Então, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, esta é a palavra de Deus. O texto começa dizendo assim: algum tempo depois. Essa expressão, algum tempo depois, ela é uma expressão um pouco indefinida. Quando ele fala algum tempo depois. Mas depois de quê? Diz a Bíblia que Jesus, ele chegou na casa de um certo publicano, cobrador de imposto. E Jesus, ele entrou naquela casa para comer, na casa daquele publicano. E os fariseus estavam do lado de fora, e eles começaram a criticar Jesus. E eles começaram a falar do lado de fora, dizendo: mas como é que pode, né, Jesus, que diz que é o Filho de Deus, e como é que ele está na casa de um publicano? Como é que ele entra na casa de um pecador para comer? Isso não pode. E Jesus estava ali na casa daquele publicano. Mas Jesus, ele conhecia o coração de cada um, assim como ele conhece o nosso coração. E Jesus, ele vendo o que ele estava falando, Jesus saiu lá fora, e Jesus falou para eles, disse: olha, não precisa de médico aqueles que estão sãos. Olha só, irmãos, que lição, né? Não precisa de médico aqueles que estão sãos. Quem está sã não procura o hospital, não procura o médico. Quem é que procura o médico? Quem procura o médico é aquele que está doente. É aquele que está enfermo, é que procura os médicos. Então, Jesus, ele traz esta lição para eles. Eu não vim para aqueles que são sãos. Eu vim para aqueles que estão doentes. Em outras palavras, ele diz: eu não vim para aqueles que se dizem justos. Eu vim foi para os pecadores. Por isso que eu entrei na casa de um pecador.
Outra vez, Jesus ele está vindo de uma viagem. Ele está vindo da Galileia e ele está vindo em direção à Judeia. Ele está vindo da Judeia, em direção à Galileia. E no caminho, ele para. Diz o texto que é necessário ele passar por uma cidade chamada Sica. E quando ele passa naquela cidade, ele passa também por um poço chamado que era o Poço de Jacó. E ali ele encontra com uma mulher. E essa mulher é uma mulher que, na visão do povo judeu, era uma mulher pecadora. Porque era uma samaritana. Era uma gentílica. E aquela mulher, ela está pegando água para beber. E Jesus, ele para naquele poço. E Jesus, com sede, cansado, Jesus, ele pede água para beber. E aquela mulher, ela reconhece que Jesus não é publicano. É fácil saber. Vocês que nasceram aqui em Brasília, ou que veio aqui em Brasília, é fácil você conhecer o nordestino, né? Pela sotaque. Né? O sotaque, né? Cabeça também, né? Pelo sotaque. O sotaque, ele denuncia a região da onde você é. O nordestino, ele tem um sotaque. O povo lá do sul tem outro sotaque. O povo aqui dessa região, né? Os comedores de piqui, aqui tem outro sotaque. Eu estou sendo recíproco, né? A ofensa, né? Enfim, ela conheceu, talvez pelo sotaque ou pela aparência, que Jesus não era samaritano. Ela disse assim: olha, como é que tu tem coragem de pedir água para mim? Tu sendo judeu e eu samaritana. Tu não sabe que nosso povo não se dá um com os outros? Tu sabe que não há comunhão entre nós? Como é que tu pede água para mim, que sou uma samaritana? E Jesus disse para ela: olha, se tu soubesse quem é que está falando contigo, se tu tivesse o dom de Deus e soubesse quem é que está falando contigo, tu me pediria água e eu te daria a água. Quando Jesus fala para aquela mulher que daria para ela a água, e essa água que Jesus disse que daria para ela era uma água que ela não precisaria mais voltar para tomar dessa água, porque era uma água que quando ela bebesse, ela ia nascer dentro dela um rio de água viva que jorraria da morte para a vida. Olha que coisa. Aquela mulher ficou interessada nesta água. Ela começou a conversar com Jesus, e Jesus começou a conversar com ela. Para resumir a história que todos conhecem, essa história, ela reconhecendo que Jesus era o Cristo. Jesus, ele sai da cidade do samaritano e ele continua a sua caminhada. Depois de voltar para a cidade, ele cura o filho de um oficial. Aí nós vamos ver aqui no texto. Algum tempo depois de tudo isso que eu falei aqui, Jesus ele encontrou com a mulher samaritana. Jesus, ele curou o filho do oficial. E depois de algum tempo, Jesus chega naquele lugar, subindo para Jerusalém, perto da porta das ovelhas, no tanque de Betsaida. O tanque de Betsaida era um lugar onde tinha 3 entradas, como diz o texto, e ali ficava toda espécie de enfermos, de doentes. Porque ali, de vez em quando, descia um anjo, e o anjo, ele agitava as águas daquele tanque. E logo depois que as águas eram agitadas, qualquer que conseguisse entrar dentro daquela água, dentro daquele tanque, era curado. Só que aqui tinha um homem que era acamado. Como é que ele podia entrar dentro desse tanque? Obviamente que quando o anjo agitava a água,
outras espécies de enfermo entravam, porque aquele homem agora, ele não dependia só da misericórdia de Deus. Ele dependia também agora da misericórdia de um bom homem, para que pudesse pegar ele e jogar dentro da água. E ele havia, nessa condição, 38 anos. E Jesus, ele soube dessa situação, ele sabia dessa situação. E Jesus, ele chega naquele tanque, ele depara com essa situação, ele depara com aquele homem. E aqui eu aprendo 3 coisas muito importantes. Eu quero falar rapidamente sobre as 3 maneiras de se receber uma cura do Senhor. A primeira verdade, o primeiro princípio que eu aprendo sobre quanto receber de Deus a cura é a vontade imperativa de Jesus. Quando Jesus, ele determina, quando ele decide, quando ele quer curar, pela sua vontade imperativa, ele não depende da fé do enfermo, ele não depende da fé de um terceiro, ele não depende da fé de ninguém, ele simplesmente, ele decide, eu vou curar. Aquele homem, ele está ali, ele não tem condição, ele não tem capacidade de entrar naquele tanque, e Jesus pergunta para ele, tu quer ser curado? Qual é a resposta dele? Até que eu quero, Senhor, mas olha a minha condição, eu preciso de alguém que me ajude a me colocar no tanque, quando o anjo agita a água, porque todas as vezes que isso acontece, alguém vai primeiro do que eu. Mas o interessante, irmão, dessa história que eu acho é que Jesus não perguntou nada disso para ele. A única pergunta que Jesus perguntou foi para ele, foi, tu quer ser curado? E Jesus disse para ele, olha, pega a teu leito, a tua cama, levanta e anda. Simplesmente Jesus, ele decidiu agir com bondade e misericórdia na vida daquele homem, mandou ele tomar sua cama, seu leito, vai embora. Eu decidi. Vontade imperativa do Senhor. Um segundo princípio que eu aprendo sobre quanto receber a cura do Senhor é a fé daquele que precisa. Você está enfermo, eu estou enfermo, quem está enfermo precisa receber a cura e ele precisa crer. A Bíblia conta a história daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela precisava receber uma cura. Aquela mulher, ela sofria daquele mal há 12 anos. E ela não conseguia. Tudo que ela tinha pelo texto, o contexto do texto, quando a gente lê, a gente vai entender que era mulher de posse. E ela gastou tudo que ela tinha com a medicina da época e ninguém tinha conseguido resolver o seu problema. E a fama de Jesus já tinha se espalhado. E ela ouviu falar que Jesus estava na região. Então ela resolveu ir até Jesus. Mas como é que ela chega até Jesus? Jesus, por onde andava, era rodeado de uma grande multidão. Aquela mulher, ela sofria desse mal. Era discriminada pela sociedade. Ela não podia andar no meio da sociedade, mas ela colocou no coração, ela creu, ela disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu não preciso que ele coloque as mãos sobre mim, eu não preciso que ele fale nada para mim, eu não preciso nem que ele me veja, eu só preciso tocar nas suas vestes. Aquela mulher, ela se arrasta,
aquela mulher, ela enfrenta a dificuldade, aquela mulher, ela enfrenta a circunstância, aquela mulher, ela enfrenta tudo e todos para chegar e tocar nas vestes do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos a bênção do Senhor, sabe por quê? Porque nós estamos precisando de receber uma bênção. Nós estamos precisando receber uma cura. E terminou o culto. E muitas vezes o pastor não está podendo atender naquele momento. E às vezes eu não tenho paciência de esperar. Imagine só a dificuldade que aquela mulher enfrentou para chegar aonde ela queria para receber a sua bênção. Ela enfrentou o preconceito, ela enfrentou a discriminação, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou tudo, mas ela creu, mas ela colocou no seu coração, na sua fé: eu quero receber a minha cura, e a minha cura depende somente eu tocar nas vestes do Senhor. E o texto vai dizer que ela conseguiu. E quando ela toca nas vestes de Jesus, é interessante que quando ela toca nas vestes de Jesus, no meio da multidão, eu creio que Jesus ia andando aqui, quando alguém tocou, de repente ele para. E ele pergunta: quem me tocou? O discípulo acha esquisita aquela pergunta. O discípulo olha para Jesus e disse assim: mas Senhor, como que alguém me tocou? A multidão te aperta, a multidão te oprime, como é que vamos saber quem que te tocou? E Jesus disse: não é desse toque que eu estou falando, não. Alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude, porque mexeu na unção de cura. Aquela mulher, a fé daquela mulher tocou na sensibilidade de Jesus. Jesus sentiu que saiu dele essa unção. Jesus sentiu que saiu dele essa virtude. E quando Jesus vira, aquela mulher está prostrada diante dele. Eu, Senhor, te toquei. Jesus fica sabendo do acontecido. E Jesus diz: vai, filha, a tua fé te salvou. Esse é um segundo princípio que eu aprendo quando nós receber a cura do Senhor. Um terceiro princípio que eu aprendo quando receber a cura do Senhor é a fé de um terceiro. É possível, pastor? A fé de um terceiro. A Bíblia vai contar a história de um centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum, ele estava com o seu servo doente. E ele ouve falar que Jesus está na cidade. E ele manda um mensageiro falar com Jesus e diz assim: mestre, olha, meu senhor manda falar que se o senhor pode ir à casa dele, porque um de seus servos está moribundo, está doente. Ele precisa que o Senhor vá até lá para o Senhor orar pelo seu servo. Jesus, ele: beleza, vamos lá. Só que quando o homem lá fica sabendo que Jesus está vindo, imediatamente ele manda outro mensageiro encontrar com Jesus e fala assim: mestre, olha, meu Senhor mandou falar, não precisa o senhor ir lá, porque ele não se julgou digno de que o senhor entre na casa dele. Mas ele mandou dizer que o senhor diga uma só palavra, e ele crê que o seu servo vai ser curado, porque ele é autoridade. E ele tem soldado a seu comando, e ele diz a um: vai, e ele vai. E ele diz ao outro: vem, e ele vem. Olha só, irmãos. Jesus, ouvindo aquela palavra, Jesus disse: olha, nem mesmo em Israel eu vi uma fé tão grande quanto essa. Esta é a fé de um terceiro.
é possível alguém estar lá no hospital e eu aqui, e eu pedi o pastor ou algum dos irmãos aqui, olha, eu preciso que o senhor ore, porque lá no hospital de Planaltina está lá o meu filho, minha filha, minha esposa, quem quer que seja, e eu creio que o Senhor vai alcançar ele ou ela com a unção de cura. E o enfermo lá pode ser alcançado através da minha fé. Coisa interessante, né, irmãos? Coisa interessante. Olha, para nós compreender e entender, irmãos, como é tão complexo e ao mesmo tempo é tão simples a fé. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e ao mesmo tempo é a convicção de fato que não vemos. Eu não tenho capacidade de ver, os meus olhos físicos não têm capacidade de ver, mas o meu coração, ele está dizendo, vai acontecer, eu vou receber a cura, eu vou receber a bênção, esse cativeiro vai ser virado, esse vício vai cair por terra, a minha fé, eu creio no Senhor. Nós precisamos, irmãos. Nós somos cristãos em Cristo Jesus. A fé, ela tem que exalar de nós. A fé dentro de nós, ela tem que exalar como algo que está dentro de nós. Porque isso foi colocado dentro de nós. Em 1992, eu congregava na igreja. E a igreja estava... recente, nós estávamos começando a fazer a igreja. E nós começamos a fazer a primeira igreja de estuque, de barro. E a igreja não tinha um banheiro ainda. E havia uma senhora, uma moça lá, que era até minha prima. Era não, é que ela ainda vive, né? E ela estava com um problema que os médicos não conseguiam resolver. Ela era assim, não era assim, mais ou menos o corpo da Sebastiana. E ela ficou dessa grossura, bem magrinha. E os médicos não conseguiam descobrir o que estava acontecendo. E um dia na igreja o pastor estava pregando. Não foi oração, não foi nada. Era uma pregação. O pastor pregando e nessa época só tinha 3 homens na igreja. E aí de repente uma irmã chegou e falou alguma coisa no ouvido do pastor. E o pastor falou assim, olha, irmãos, os irmãos homens, vamos sair daqui, vamos deixar só as mulheres aqui dentro. Por quê, irmãos? Porque aquele mal que havia naquela mulher, que os médicos não tinham conseguido descobrir, o Senhor curou naquela noite. O que tinha dentro dela estourou e ela estava botando para fora. Deus, irmãos, Ele faz estas coisas na vida daqueles que creem, irmãos. Deus, Ele faz essas coisas naqueles que colocam a sua fé diante da sua presença. Nós temos que compreender, nós temos que entender que Deus, Ele é a fonte de toda a bênção, de toda a vitória, de toda a cura. Deus, Ele é, irmãos, aquele que está sobre tudo e sobre todas as coisas. E quantas vezes nós ficamos tão preocupados, e quantas vezes nós ficamos deprimidos, perturbados, por conta das coisas, e nós não conseguimos entender a palavra que Jesus falou para o discípulo. Quando Ele estava ensinando para o discípulo, Ele disse, olha, primeiro é o reino de Deus. Estas coisas serão acrescentadas. Porque o discípulo estava discutindo, ele estava preocupado, né? Com o que há de comer, beber, vestir. E Jesus falou, vocês estão preocupados por quê? Aí, vocês já viram os passarinhos? Eles plantam. Vocês já viram os lírios do campo? Como são lindos? Ele diz, você já viu um passarinho morrer de fome?
Você já viu? Nem mesmo o rei Salomão se vestiu tão bonito como os lírios do campo. Vocês já viram? Olha, se Deus, Pai, Ele se preocupa com os passarinhos, Ele se preocupa com os lírios do campo, quanto mais com você, quanto mais comigo, quanto mais com nós, a igreja que Ele escolheu, que Ele elegeu, que Ele nos colocou na sua presença. Deus, Ele vai cuidar, irmãos. Lembra da promessa que Ele fez lá para o povo antigo? Ele disse: se vocês andarem na minha presença, eu vou prover todas as coisas para vocês. E tem mais, eu vou sarar vocês também. As enfermidades vão sair do meio de vocês. Eu vou curar vocês. Só preciso de uma coisa. O que precisa? Obedecer. Se andar na minha presença. Quando Deus chamou Josué, Deus falou para Josué: Josué, meu filho, Moisés, meu servo, é morto. E agora eu preciso que você conduza esse povo à terra que eu prometi a seus pais. Mas ele disse assim: olha, ele fez promessa: onde pisar as plantas dos teus pés, será o teu termo. Vou te abençoar como eu abençoei Moisés. Eu vou ser contigo todos os dias da minha vida. Mas ele fez uma ressalva. Observa a minha lei. Medita nela de dia e de noite. Quando você medita na lei do Senhor de dia e de noite, quando você tem a sensibilidade de andar na presença de Deus, você recebe as vitórias. Um certo profeta chegou para um homem, um rei, e falou assim: olha, trouxe aqui um recado de Deus. Qual é o recado? Bota a tua casa em dias, porque dessa enfermidade que tu não vai viver. Olha só, irmãos. E aquele rei Ezequias, ele vai, se dobra na presença do Senhor, vira a cara para a parede, e ele coloca diante do Senhor todas essas coisas. Senhor, eu andei na tua presença, eu sou teu servo, eu guardei a tua lei, eu andei na tua presença. O Senhor fala para o profeta que está saindo, diz assim: não, volta lá e fala para ele que eu vou curar ele. E mais, ainda vou acrescentar os dias dele mais 15 anos. Cura. Resposta de quem anda na presença de Deus. Resposta de quem anda se esforçando para andar na presença de Deus. E nós estamos vivendo tempos tão difíceis que as pessoas têm apostatado da fé, irmão Jair. Por quê, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo que Jesus disse que, por se multiplicar as iniquidades, a fé ia diminuir, ia se esfriar, e as pessoas não estão podendo mais contemplar, a ver a cura do Senhor, a libertação do Senhor na vida das pessoas. Por quê, irmão? Porque está faltando fé, está faltando compromisso, está faltando fidelidade, está faltando a busca. Nós temos que buscar ao Senhor. Tem um rei chamado Asa, e Deus mandou o profeta levar uma mensagem para ele. E disse para o profeta, disse para o rei, disse assim: olha, o Senhor manda te dizer uma coisa. Ele disse assim: o Senhor é com você enquanto você for com ele. Se vocês o buscarem, achareis. Mas se vocês o deixarem, ele também vai deixar vocês. E nós temos que entender e compreender, irmãos, que a nossa relação entre Deus e nós, ela é recíproca, ela é mútua.
Uma vez eu usei uma expressão que o irmão se escandalizou, disse: Deus não faz nada por nós, porque na realidade Ele já fez. Agora é a nossa parte, é a nossa vez. Agora nós temos que fazer, nós temos que crer, nós temos que colocar a nossa vida na presença de Deus, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser restaurados, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos ser revestidos de poder, para que nós possamos, irmão, ser mais do que vencedores. É isso que nós precisamos. Jesus, Ele nos deu essa prerrogativa de exercer a nossa fé, de nós crer, de nós conseguir a cura, de nós conseguir a libertação, de nós conseguir a transformação, mas tem que ser por intermédio da nossa fé, do nosso compromisso e da nossa fidelidade com o nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Quero orar com vocês esta noite, em nome de Jesus. Coloque de pé, em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração e fale com Deus. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua necessidade esta noite? Aleluia. O que é que você está precisando? É uma cura? Uma libertação? Qual é a sua dificuldade? Fale com Deus esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele sabe das suas necessidades, irmãos. Ele sabe das minhas também. Mas Deus, Ele quer ouvir você dizer para Ele: Deus, essa é a minha dificuldade. Essa é a minha necessidade, Senhor. Fala comigo esta noite, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Tua presença, Senhor, eu quero colocar a minha vida. Quero colocar, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que aqui está nesta noite, ó Pai. Se manifeste com poder e glória, Senhor. Ó Deus, a dificuldade desse irmão, a dificuldade dessa irmã, Senhor, entra com providência em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, se é uma cura, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, esta noite, Pai, ó Deus, desce nesta noite com a tua unção de cura aqui neste lugar, Senhor. Vai curando agora, vai curando agora, vai curando agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Se é algo, Senhor, na vida conjugal, na vida financeira, oh Deus, se é de trabalho, Senhor, que nesta noite, Senhor, entre com providência. O Senhor é o Deus da providência, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece a fé de cada um nesta noite, meu Pai, e nos dá a Tua graça, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Me dá essa chance de crescer um pouco mais.